Boa noite, que o amor de Cristo esteja na vida de cada um, que Deus abençoe grandiosamente. Irei fazer aqui um pequeno estudo do livro de Timóteo, primeiro a Timóteo. Vamos começar com Timóteo 1, versículo 3 ao 20. As falsas doutrinas e o evangelho da graça. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasses em Efésios, para advertires a alguns que não ensinarem, ou para advertisse a alguns que não ensinassem outras doutrinas, nem se ocupasse com fábulas ou com genealogia intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito desse mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviarão dessas coisas e se entregarão a discursos vãos. Vamos continuar aqui. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem com tanta confiança afirmam, sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, aos irreverentes, aos pecadores, os ímpios e profanos, para as parícidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os que juram falsamente, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual foi confiado. Esse é até o versículo 11. Eu irei continuar. Quando observamos esse texto, já fala falsas doutrinas. Muitos estão aqui na internet, em cima de púlpitos, falando o que não sabem, transmitindo uma palavra vã, uma palavra que não edifica pessoas, nem lares, nem agrada a Deus. Essas pessoas precisam de ser chamado a atenção, assim dizendo, antes que o estrago só aumente. Isso quem está falando é a palavra de Deus aqui, ó. Bíblia Sagrada, não é eu. Muitos não sabem o que fala, engana, baseando-se em isolamento de textos e colocando textos em tempos. Quando é a meu favor, vale para hoje, mas quando é contra aquilo que eu penso, isso foi para os judeus, isso foi para os justos de 2000, de 3.000 anos atrás, não foi agora. Então a palavra ela é vívida. A Bíblia tem quase 2.000 anos que ela foi escrita, cerca de 5.000 anos. Uns é que falam que é 1.500 antes de Cristo, outros falam que é 2, então a gente não tem ao certo, né? Quantos anos que a Bíblia tem? Então, a gente temos que procurar levar uma palavra sadia. Aquilo que a gente não entende, a gente não fala. Para não destruir, né, pessoas. Vamos continuar com o texto. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim que outrora fui blasfemo,
e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, não na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Por isso, contudo, alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invencível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Ora, ao Rei eterno, imortal, invencível, ao único Deus, seja toda a honra e toda a glória para todos sempre. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas e o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontram-se Rimineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Você entende o poder de Deus? Quando você, quando nós achamos, né, que podemos julgar uma pessoa pelos atos dela, pela falta de amor, falta de fé, por ele perseguir, muitas das vezes Deus está trabalhando para ele ser vaso de honra, para ele poder ministrar a palavra a multidões, a verdadeira palavra de Cristo, levar o amor de Cristo. Isso foi Paulo dizendo para Timóteo. Né? A Bíblia, a Bíblia, ela é, como se diz, perfeita. Aqui você encontra tudo, todas as respostas, porque Deus não deixou nós à deriva de nós mesmos, né? Vamos agora aqui para outra parte de Timóteo. Timóteo 4, versículo 1 ao 5. A apostasia nos últimos tempos. O Espírito, porém, expressamente diz que nós, nos últimos tempos, alguns apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e ordena a abstinência de alimento que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque tudo o que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ô, gente, o que tem de pessoas aqui na internet entregando uma palavra, uma doutrina totalmente endemoniada? Outro dia eu me deparei com um rapazinho, não cito nomes no meu canal, para não levar processo. Ele abriu um monte de bíblias, com um monte de traduções, para justificar a homossexualidade. Ele se denomina pastor e, na teoria dele ele poderia casar com outro homem.
Ele poderia aceitar sem transformação, sem aceitação, sem ter o Espírito Santo, pessoas membrando, tomando Santa Ceia e dizendo que eram evangélicos ou crentes ou que aquilo ali não era nada. Só que a Bíblia fala do sadomasoquismo, do masoquismo. A Bíblia condena, tem um monte de versículo condenando. Aí outros usam o amor de Davi a Jonatas. Essas palavras de mentiras, de enganação. Então, gente, vamos ter cuidado, porque muita gente está abandonando a fé e indo ao rumo da própria consciência. Os deveres dos servos de Deus. 1 Timóteo 6, 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo do jugo, considere senhores dignos de toda a honra, para que, no nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E o que tem senhores crente, não os despreze, porque são irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Ensina e recomenda essas coisas. Continuando, amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 3 ao 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, pórfias, blasfêmias, suspeitas malignas, contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é a fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estamos contentes. Os que, porém, querem ficarem ricos, caem em tentação e laço, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Gente, o amor ao dinheiro hoje está tão imenso, as pessoas estão tão ligadas ao dinheiro, que muitas esquecem que não irão levar nada. Muitos aí ficam usando até o nome de Deus para arrecadação de grana, money. Muitos não conhecem mais seus familiares, não conhecem mais seus filhos, não conhecem seus amigos, não conhecem nada, porque ele só quer o dinheiro. Ele só quer aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Colocou o dinheiro como um Deus insuperável, que ele perde a fé, ele perde a decência por causa de dinheiro, ele perde a vontade, ele perde tudo. Ele deixa até de comer, de beber, de vestir para arrecadar dinheiro. Ele deixa de como fazer uma boa obra, fazer uma caridade para não gastar, para ter controle sobre o dinheiro. Só que ele está sendo controlado por dinheiro e no dia final de sua vida não irá levar nada, mas deixou de viver, deixou de praticar uma boa obra. Gente, não estou dizendo
que ser rico é um problema. O problema é amar o dinheiro. Tem muitos ricos que são fiéis a Deus, que são fiéis à sua família, sua esposa e filhos, ou marido e filhos, que fazem a caridade, não aparecem como pessoas caridosas, simplesmente fazem a obra. Tem muitos. Riqueza, ser rico, não indica ser endemoniado. Quando você se torna endemoniado para ter o dinheiro, aí muda a conversa. Todo o ser humano pode sim ter bens, pode, mas não pode fazer o bem se dominar a si mesmo, entendeu? Dominar tudo em volta. Então, gente, vamos ouvir mais a palavra, vamos ler mais, vamos buscar mais. Que, que esse pequeno estudo transmita algum pouco de conhecimento a todos que eventualmente verem esse vídeo, e que o amor de Cristo, que a graça de nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.